A arbitragem é o assunto do vídeo desta quarta-feira. Nada muda. Nada mudará. Fiquem tranquilos. Tem eleição na CBF fim de semana. Nada mudará. E os clubes têm culpa disso. É óbvio que tem. Dá um like no vídeo aí. Se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 350 mil inscritos por aqui. Eu vou falar do lance polêmico nos acréscimos, né? No finalzinho ali de Grêmio e CSA na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil. Antes, falando em Copa do Brasil, deixo com vocês o QR Code da AG. Temos aí nesse meio de semana mais Copa do Brasil hoje, amanhã. E você, na casa do pagamento antecipado, pode se divertir com responsabilidade com 18 anos ou mais numa plataforma 100% autorizada a operar no Brasil. QR Code na tela. Vem pra AG. Bom, eu poderia aqui gastar um tempo do vídeo para falar sobre a incompetência do Grêmio. Poderia falar sobre a pífia campanha que o Grêmio fez na Copa do Brasil. O Grêmio não conseguiu ganhar de São Raimundo de Roraima, Atlético de Minas Gerais, São João del Rei e CSA. O Grêmio sai da Copa do Brasil sem ganhar um jogo sequer. Poderia ter sido eliminado já nas duas fases anteriores em duas disputas dramáticas de pênalti. Poderia falar de uma atuação horrorosa do Grêmio. Poderia falar, assim, tem tanta coisa, né? Poderia falar das limitações desse elenco, da dificuldade criativa, do pouquíssimo repertório. Tudo bem, nós estamos falando de um trabalho inicial, no estágio inicial do Mano Menezes. Eu acho que até se a gente chegar aqui agora e culpar o Mano Menezes pelo que está acontecendo, acho que é até injusto. Ele acabou de chegar. Poderia falar de alguns nomes, assim, de coisas que meio que espantam nesse time do Grêmio, né? O Grêmio hoje é um time que tem como uma figura central um jogador, assim, de nível mediano, que é o Dodge, por exemplo. Ontem, na hora de buscar gente na lateral direita, tem que improvisar o Ronald. Não sei, eu poderia falar de uma série de questões, poderia falar do público baixo na arena, de como o torcedor do Grêmio está desmobilizado e a diretoria tem culpa nisso. Poderia falar do gramado da arena, que continua ruim, assim, desde que inauguraram a arena. Tanta coisa. Mas eu não posso deixar de falar do lance capital do jogo, que envolve a arbitragem. E isso não significa, é uma briga que eu comprei há muito tempo com colegas, com gente que vem para dizer o seguinte: não, falar de arbitragem é perda de tempo. Quem fala de arbitragem é porque não gosta do futebol, gosta só da polêmica. Pô, isso não é verdade. Quando a arbitragem distorce resultados, quando a arbitragem muda os rumos de um jogo, a gente precisa falar sobre ela. Não tem como fugir do assunto, gente. O assunto é relevante. A arbitragem é algo fundamental no futebol. Tão fundamental quanto o sistema tático, quanto a bola, quanto a preparação física, quanto o gramado, quanto a iluminação, quanto o calendário. É a arbitragem. É fundamental. E se ela não estiver preparada, como não está no Brasil, se ela estiver muito distante do nível do futebol que é praticado no Brasil, ela vai provocar distorções em resultados. E quando eu falo distorções, eu não estou falando em dolo, não estou falando em intenção. Eu estou falando em erros graves. Erros que poderiam acontecer numa proporção muito menor se a preparação da arbitragem, se a estrutura, se o investimento, se tudo isso fosse maior. Então o que aconteceu ontem, o erro do Candansan, para mim um erro, e eu lamento dizer isso porque eu gosto do Candansan, acho um ótimo árbitro, promissor, dentro, claro, da realidade que nós temos no futebol brasileiro. O Candansan, eu transmiti mais uma vez esse ano, pelo 4º ano seguido, o Campeonato Paulista, fiz a final pelo 2º ano seguido, o segundo jogo, e o Candansan apitou esse segundo jogo, ele foi o melhor árbitro da competição, com méritos. Com justiça ele foi eleito o melhor árbitro da competição e foi escalado para o jogo decisivo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Então lamento dizer isso, mas o Candansan cometeu um erro grave. Grave. Porque o lance é um cruzamento, vocês já devem ter visto o lance, é uma cobrança de escanteio. O Kahneman, ele sobe e de fato, o que acontece? O Silas cai no gramado, tem 2 jogadores do CSA
muito próximos ali. Um que tá na frente do Kahneman, que é o jogador que sofre o contato, que é o Igor Bahia. E tem um outro jogador que tá ao lado do Igor Bahia, que é o Silas, o camisa número 7, que cai no gramado, com a boca sangrando e tal. O Candansan entendeu que o contato do Kahneman foi o contato faltoso. Mas talvez até tenha sido reforçada essa ideia do Candansan quando ele viu o sangramento na boca do Silas. Só que o Silas, ele é atingido pelo braço do companheiro, do Igor Bahia, que tem um contato nas costas do Kahneman sobre ele, mas não me parece... Vamos voltar à ladainha sobre contato do futebol. Tudo que eu tenho falado sobre diferentes lances, de diferentes times, segue a mesma linha. Então, acho que o último vídeo que eu falei sobre isso foi no fim de semana. Não sei se foi sobre o jogo de sábado do São Paulo, sei lá. É tanto lance. Mas, gente, não é porque existe contato que existe falta. O contato, para ser marcado falta, ele precisa ser o contato faltoso. Ele precisa ter carga, ele precisa ter gatilho, ele precisa ter o empurrão, força excessiva, né? Não disputa de jogada. E eu não vejo esses elementos no lance do Kahneman ontem. É um contato, me parece, de jogo. Não é um empurrão para deslocar o Igor Bahia, para provocar um movimento abrupto do corpo do jogador do CSA. E não é o Kahneman quem acerta a boca do Silas que fica sangrando. É o companheiro do Silas. Aí o VAR chama o Candansan. O Candansan, quando o VAR chama, é bom explicar isso também. Tem muita gente que não entende o protocolo do VAR até hoje. Eu acho isso. Se você se propõe a debater sobre futebol, quero discutir sobre futebol, quero falar... Porra, você precisa saber o básico, que é o protocolo do VAR. O VAR chama quando há um erro claro. Não existe isso do árbitro marcar um negócio no campo, o VAR não chamar, entendendo que houve um erro claro dentro dos momentos em que o VAR pode acionar, né, o árbitro, pênalti, expulsão, tudo aquilo que você já sabe. Não existe o árbitro não ser chamado pelo VAR, e ele simplesmente chegar, escuta, deixa eu ir aí para ver o lance porque eu tô em dúvida ainda. Isso não existe no protocolo, tá? Ele foi, por que o árbitro não foi lá ver e não quis ir ver? Não é que ele não quis ir ver, ele vai quando ele é chamado ao monitor por quem está na sala do VAR e essa pessoa entendendo que houve um erro claro na decisão chave dentro daqueles lances em que o VAR pode intervir. Pois bem, o VAR chamou o Candansan. O Candansan viu o lance, viu que teve o contato, manteve a decisão. Uma decisão errada. O Grêmio não mereceu. Realmente não mereceu. Não mereceu. Mas o futebol, muitas vezes, premia os incompetentes. A arbitragem não tem que se preocupar com isso. Se o Grêmio mereceu, se o Grêmio não mereceu, a arbitragem tem que marcar o que ela vê. Mesmo não merecendo, se o Grêmio tivesse o gol validado, o Grêmio poderia ter se classificado nos pênaltis. Aí a gente estaria discutindo aqui. Foi injusto, não foi injusto, mereceu, não mereceu. Tá bom, aí a gente fala de outro aspecto do jogo. Mas poderia passar. Quantas vezes equipes incompetentes foram premiadas? Seria mais um. Seria mais um. Mas seria feita justiça do ponto de vista da regra. E não foi feita. Foi um erro do Candansan. Eu entendo que o Candansan tem ali uma dúvida, né? A imagem, eu também quero falar sobre isso também. Eu estava vendo a transmissão, que dificuldade, com todo respeito, para ter uma imagem clara do lance. E o tempo que se demorou, enfim, é uma loucura, né? Mas o Candansan tem um lado dessa história que é a personalidade do árbitro, de manter a decisão dele, de não se influenciar por um chamado de VAR, porque no final o que prevalece é a decisão do árbitro do campo. O VAR pode chamar, o VAR pode espernear, o VAR pode tentar induzir, como muitas vezes a gente viu já nesse Campeonato Brasileiro. Tem VAR que chama árbitro de campo para o monitor e fica empurrando, assim, uma espada no pescoço do cara. Empurra o cara pra parede. Pelo amor de... veja bem, hein? O que você tá vendo aí. Isso aí foi... Isso não existe. O VAR tem que chamar e falar, olha só, eu vi
dessa forma, um erro claro, para mim não houve falta. Tô te mostrando a imagem, a decisão é sua. O VAR não tem que ficar ali persuadindo o árbitro. Olha, parece um vendedor, ó, pelo amor de Deus, se você precisa disso aqui. Se você não comprar isso aqui, isso vai fazer falta. Isso aqui é importante para sua família, ó, cuidado, isso aqui você vai... Não, o VAR não tá ali para isso, né? Então tá tudo errado também na execução do protocolo de VAR no Brasil. Tudo errado, tudo errado. Se opera mal a ferramenta, se argumenta mal, se chama em momento errado, existe muita insegurança. É um caos a nossa arbitragem aqui. Eu enxergo um mérito do árbitro que mantém a sua decisão. O problema é quando ele mantém o erro. Aí é que tá. Então o Candançan, por exemplo, teve um lance esse ano com o Candançan, que foi Sport Fortaleza, na Ilha do Retiro, da bola que passou da linha, o jogo ficou 8 minutos parado, o VAR chamou o Candançan não deu o gol. Vendo a imagem, que não é a melhor imagem possível, não é uma imagem claríssima, mas vendo essa imagem, a única disponível, fica a sensação de que a bola passou. Só que o Candançan não teve certeza disso. Eu vou condenar o Candançan. Eu fiz vídeo no dia seguinte desse jogo falando exatamente isso. Eu vou condenar o Candançan? Eu não vou. Nesse lance de Sport Fortaleza, ontem sim. Ontem ele errou. No lance de Sport Fortaleza, eu não vou fazer isso. Porque não tem o raio da tecnologia da linha do gol. Que uma entidade como a CBF, que fatura na casa dos bilhões, ela se recusa, ela se nega a investir em algo tão básico para a justiça do esporte, para a aplicação correta da regra, para uma menor exposição dos seus árbitros, porque quem fica exposto nessa hora é o raio do árbitro. A CBF não dá a estrutura, não dá as condições, não fornece a tecnologia necessária, a imagem da TV que tem aí não é numa definição perfeita, você vai aumentando o zoom, você vai perdendo resolução, você vai perdendo nitidez, clareza, aí não, resolve aí, filho. A bucha é sua, você, ser humano, no olho nu, tem que resolver. Porra, aí é muito fácil. É muito fácil chegar aqui e jogar pedra só no Candançan. Mas nós temos que falar dos responsáveis. Quem gerou, quem pariu, para falar um termo, né, não muito elegante, quem pariu o erro de ontem do Candançan não foi ele, não. Ele é a ponta final. Quem pariu esse erro foi a CBF. Foram os clubes, porque eu vou dizer de novo, o que eu falo agora sobre o Grêmio, eu falo sobre todas as equipes do futebol brasileiro. E estou repetindo a frase. O Grêmio é vítima da sua própria omissão. O Grêmio se aliou a Edinaldo Rodrigues, o agora presidente afastado da CBF. Votou pela manutenção de Edinaldo Rodrigues no cargo. O mesmo presidente que, segundo matéria revelada pela revista Piauí, se negou a investir numa escola de arbitragem para melhorar a preparação dos árbitros, para acompanhar de perto a preparação física dos árbitros, para reciclar os árbitros, para ter instruções permanentes sobre as regras, porque não tem dinheiro e mandou fazer online. E aí todos os clubes, e de novo não venha com esse negócio de Jorge, eles se renderam ao sistema porque não tinha o que fazer. Eles fizeram isso porque eles são desunidos, porque eles não têm coragem para tocar uma liga em frente, porque eles não têm coragem de romper com a CBF. Eles que são os grandes pagadores desse negócio. Ninguém vai para o estádio para ver a CBF, os caras vão para o estádio para ver o Grêmio, para ver o Inter, para ver o Corinthians, para ver o Bahia. É para isso que o cara sai de casa, não é pela CBF. É a mesma coisa que eu falo de federação estadual, de campeonato estadual. A federação está lá enriquecendo. Ninguém vai para ver o estadual por causa do presidente da federação, vai pelo clube, vai pela rivalidade. Então não adianta, eu não vou ficar nessa de passar a mão, não tinha o que fazer. Sempre tem. Marcar uma posição, não foi possível angariar apoios para uma candidatura de oposição, como vai acontecer de novo na eleição do domingo, só vai ter o seu Samir lá, o menino Sam. Alguém me sugeriu isso aqui no canal, esse apelido, acho que vai pegar. Vou dar o crédito devido quando eu achar aqui quem foi. De novo não vai ter candidato único, já não tem essa possibilidade de uma candidatura de oposição e tal, os clubes não conseguem, tá bom, eu vou me abster. Mas porra, Jorge, só tem como votar no Edinaldo, os clubes vão fazer o quê? Você conhece o instrumento da abstenção? Eu não vou votar. Estou marcando uma posição aqui, eu não concordo. Eu não concordo com essa gestão, mas quando você apoia,
Quando você vai lá e vota, você está dando uma chancela. Uma gestão que está te ferrando, que está ferrando o futebol brasileiro, que está deixando de investir, que provoca isso que aconteceu, que provoca o erro que um dia é a seu favor, outro dia é contra você. Você vai lá, vota. Você está dando um cheque em branco. Foi isso que os clubes fizeram. É isso que os clubes fazem há anos. Há anos, desde 1989, não tem uma eleição com 2 candidatos na CBF. Por quê? Porque todo mundo se fecha no candidato da situação, ou no candidato que é apoiado pela situação. Todo mundo vai lá e compõe. Aí passa um tempo, a galera esquece da eleição e o dirigente vai para a rede social, né, agora nos novos tempos, ou vai para o microfone e esbraveja. Não, é absurdo, é tudo contra nós. Aí manda ofício para a CBF, representação, faz pedido de veto de árbitro, manda protesto, emite nota oficial. Aí daqui a 1, 2 anos tem eleição de novo da CBF, vai lá e todo mundo fecha com o cara, todo mundo vai lá abanando o rabinho pro cara. Porra, aí, entende? Dá nisso. A culpa é dos clubes. A culpa é deles. Eles são os maiores culpados. E a CBF, óbvio, né? Que é a gestora, é quem pariu tudo isso aí. E agora com o seu Samir, com o menino Sam, você acha que vai mudar muita coisa? Basta ver. Eu vou falar sobre isso, gente. Calma. Eu faço um vídeo por dia. Tem uma galera também que fica no... Olha, como é que pode? O Jorge não vai falar sobre isso? Eu fui comprado agora e não vou falar. Porra, calma, calma. Tem a semana inteira pra gente falar do menino Sam. A eleição da CBF é no fim de semana. Eu estou atento às entrevistas que ele tá dando. Desastrosas. Desastrosas. Esse é o futuro presidente da CBF? Esse aí? Meu amigo. Meu amigo, eu falarei sobre isso. Tem um cara que eu gosto que fala desse jeito. Meu amigo. Eu vou falar sobre isso no fim de semana. Nós vamos entrar nesse assunto. Depender desse sujeito aí, que tá chegando, e que pelo visto não tá chegando sozinho. Tá muito claro, né? Tá muito claro que o presidente, com todo respeito aos roraimenses, todo respeito, recebi algumas mensagens de inscritos do canal que são de Roraima, que me falaram, pô, esse cara tá aqui, o pai dele há 40 anos e não mudou nada do futebol daqui e tal, continua uma porcaria. Todo respeito aos roraimenses, um cara não sai com 40 anos de idade, sem nunca ter assumido a presidência, sendo apenas filho do presidente, saindo de Roraima para assumir a presidência da CBF, esse cara não faz isso sozinho. Me desculpa, mas... é o que eu penso. Então, não vai mudar nada. Nada mudou, como eu disse no início do vídeo. Nada mudou, nem nada mudará. Tudo vai continuar como está. O que a CBF está fazendo agora é tirar quem está atrapalhando, porque o Jovem Ed passou a ser um peso. Ele passou a atrapalhar o sistema com as suas extravagâncias, com a sua centralização de poder, né? Com a sua inabilidade, expondo a entidade a vexames. Então, para nós já não serve mais. Serviu por um tempo, agora não serve mais. O que a gente vai fazer? Tem que trazer outro cara, mas outro cara para manter tudo que está aí. Não é à toa que praticamente todas as federações fecharam com o cara. Porque elas vão ter, provavelmente, dele a garantia de que tudo continuará como está. Ele chega com o discurso de que tem que reduzir data de campeonato estadual e tal. Já disse que não ia falar da entrevista. Hoje estou dando um spoiler já, mas vai ser do fim de semana. Vocês acham mesmo que ele vai mudar, gente? Vocês acham mesmo que ele vai chegar para a Federação de Alagoas, para a Federação do Ceará, para a Federação do Rio, para a Federação do Rio Grande do Sul, vai falar, não, vamos reduzir esse negócio aí, eu cheguei com essa ideia, eu acho que está na hora. Vocês acham? Pelo amor de Deus. Se ele fosse fazer isso, ameaçar o modelo de negócio dessas federações, ele não teria os apoios que recebeu. Você acha que ele vai chegar para o presidente de federação e vai falar assim, olha, muito obrigado pelos votos, foi eleito pelos senhores, a partir de agora, eu vou reduzir a mesada de vocês, eu vou voltar a mesada para os patamares iniciais de 215 para 50 mil, porque eu vou pegar essa diferença do orçamento e vou investir na arbitragem. Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham? Então não vai mudar nada. Semana que vem, ou hoje, amanhã, tem Copa do Brasil ainda.
Pode ser que amanhã eu chegue aqui gravando vídeo sobre outro erro de arbitragem. Pode ser que na sexta eu faça vídeo sobre outro erro grave de arbitragem. E aí eu só vou mudar, eu poderia já deixar pré-gravadas assim umas 20 versões, né, envolvendo os clubes da Série A. São os clubes de quem eu mais falo aqui. Faço já 20 versões do vídeo. Ah, o clube A tá reclamando? Pois é, votou no presidente da CBF. Ah, o clube B hoje foi prejudicado? Pois é, votou para manutenção desse sistema. Pronto, aí eu só edito, colo e coloco, porque vai valer até o fim do ano para todo mundo. É a minha promessa com os inscritos do canal. Toda vez que um clube for reclamar de arbitragem, eu vou avaliar se ele tem razão ou não na reclamação. E aí, sobre o lance de ontem, o Grêmio tem razão. O Grêmio foi prejudicado ontem, mas eu vou lembrar que este clube apoiou o que está aí. Então ele está sendo vítima, é o efeito bumerangue, né? O voto vai, o voto volta, né? Na sua vida você passa isso. Tem gente que passa isso e não aprende, né? O eleitor vai lá, o voto vai e volta. Volta em falta de segurança, falta de investimento, falta de estrutura no bairro dele, na cidade dele, né? No estado dele, falta de serviços básicos. Porque ele deu um voto irresponsável. Foi e voltou. Voto sem critério, né? Um voto às vezes comprado, como a gente sabe que infelizmente isso acontece no Brasil. Então é a mesma coisa para o clube. Vai e volta. Você está votando num incompetente para te comandar? Um incompetente para comandar um negócio que é bilionário? Eu vi um dirigente do Grêmio ontem reclamando, pô, e agora o que nós vamos fazer? Quem é que vai arcar com o prejuízo? Como é que é? Quem é que vai repor a receita que a gente vai perder daqui pra frente com a eliminação na Copa do Brasil? Pois é, pensasse nisso antes de votar no sujeito que provoca tudo isso, que te coloca nessa situação de risco, que deixou deliberadamente de investir na arbitragem. O CNM apresentou um plano pra ele, segundo a matéria da revista Piauí, todo desenhadinho, bonitinho. Tinha dinheiro! Pior é isso. Você fala, pô, a CBF não, o plano era ótimo, mas pô, a CBF não fez porque não tinha dinheiro. Não é uma entidade que arrecada tanto, ou é uma entidade que está gerindo mal os recursos, não tinha. Tinha, a CBF fatura na casa dos bilhões. Tinha dinheiro. Não fez porque não quis. Faz online aí. Não é isso, pô. Vocês querem o quê? Vocês querem que mude alguma coisa? Se dependesse do Jovem Ed, os caras iam arbitrar online também, apitar jogo de casa. Não, pô, bota a internet na casa do cara, o cara tá vendo a televisão, bota uma TV de 85 polegadas lá pra ele apita de casa, é mais barato. Esse era o pensamento do Jovem Ed, porque ele tinha outras prioridades. Ele pegava o orçamento da CBF e o maior bolo do orçamento, ele destinava a outras prioridades. Então deu no que deu, gente. Nada mudou, nada mudará. E parabéns aos envolvidos pela eleição do menino Sam. Muito promissor, hein? Olha, pegando as entrevistas, que dirigente da hora que tá chegando para comandar o futebol brasileiro. Meu Deus do céu. Isso sem falar no currículo do homem, né? Fora do futebol. Aff, Maria. Ai, meu Deus do céu, nós estamos ferrados mesmo. Estamos mesmo. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quarta-feira para todo mundo, sempre me enrolo nas datas. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.